Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, pela fé e pela graça de Deus, paz e bem. Alegria podermos estar juntos para celebrar a Eucaristia e procurar então aproveitar a palavra de Deus que nos instrui, nos orienta. Eu digo a vocês, caros irmãos, não adianta vir aí comungar se a gente não conhece Jesus. A gente faz da Eucaristia um amuleto, como se fosse uma aspirina, né? Em vez de ser comunhão com Jesus, presença de Jesus no coração, o qual a gente vai levar com a gente para que a gente tenha ações de acordo com a sua presença. É como se a gente saísse da porta da igreja, já não tem mais efeito a presença de Jesus em nossa vida. Então nós precisamos ser instruídos, em primeiro lugar. E vocês já sabem, o tempo comum, hoje celebramos o 5º domingo, tempo comum. O que é que Jesus faz? Jesus ensina. Semana passada vocês viram que ele estava ensinando na sinagoga. Lá estava um homem com espírito impuro. Ele curou. Todo mundo viu que ele tinha um ensinamento novo. Qual é o ensinamento de Jesus? Por que é novo? Porque os ensinamentos dos mestres da lei existiam para condenar as pessoas e não libertar. No entanto, Jesus, com seu ensinamento, quer libertar as pessoas para que elas possam ter vida plena, verdadeira. Hoje vocês viram Jesus saindo da sinagoga, e aqui diz no texto que ele está indo para a casa de Simão e André. Está indo lá aonde a sogra de Simão estava de cama com febre. E logo contaram para ele. Vejam a ação de Jesus. O que Jesus faz? Ele se aproximou. O normal naquela época é quando existia alguém doente que ninguém se aproximasse. Até parece que agora nós estamos vivendo esse tempo, né? A lei deles não deixava se aproximar, porque a pessoa doente era considerada impura. E portanto, se alguém se aproximasse, também ficava impuro e não merecedor da salvação. Por isso que Jesus trouxe ensinamento novo.
justamente libertar as pessoas do legalismo farisaico. E Jesus se aproxima do doente, daquela mulher que está com febre. Aqui diz mais ainda, ele pega com a mão e a levanta, o gesto de libertação, levantar a pessoa, tirar daquela situação de sofrimento. Então, de fato, Jesus está continuando a ensinar a todos um novo ensinamento, um ensinamento que liberta. Aí acontece que aquela mulher, ao ser curada por Jesus, a febre deixou, ela se levantou e começou a servi-los. Eu, quando meditei sobre a liturgia para preparar, eu olhei o tema colocado aqui. Ele se aproximou, segurou a mão, ajudou a se levantar. Apenas uma ação de Jesus. Eu queria colocar um conteúdo mais completo do tema de hoje. Jesus liberta as pessoas para que as pessoas possam servir. As pessoas são libertas por Jesus para que elas possam servir. O que é que ela fez quando Jesus a libertou? Passou a servi-los. E aí que é um ponto extremamente importante, caros irmãos, porque Jesus realmente liberta, Jesus faz milagres. Muita gente lê a Bíblia, lê o milagre de Jesus e diz assim: ah, Jesus fez mais um milagre. Ah, Jesus fez muitos milagres na minha vida. Eu encontro muita gente que diz isso para mim: Jesus fez muitos milagres em minha vida. Jesus fez milagre desse tipo, daquele outro tipo. Acontece que muitas vezes o milagre de Jesus fica apenas no milagre, a pessoa que fica contente, feliz, só que esquece depois do Senhor, esquece de ir e pagar o Senhor. Como é que a gente paga a Deus as graças que recebe? Como é que a gente paga? Também servindo aos irmãos. A maneira de pagar o Senhor é servir aos irmãos, é levar o amor dele aos irmãos. Assim a gente está pagando as graças que a gente recebe. Vejam bem, se a gente recebe uma graça, recebe um milagre, e a gente então se afasta, não vai mais na igreja, não contribui com o seu dízimo, não faz nada pela igreja ou pelos irmãos. Para que serviu aquela libertação que o Senhor me deu? Só para me sentir eu bem? E qual é a minha ação a respeito dos irmãos? Então vejam bem o que Jesus faz ao libertar as pessoas, é para as pessoas também servirem de libertação aos outros. Eu não comentei a primeira leitura aqui do livro de Jó. Eu toda a vida gostei do livro de Jó. 2 livros que eu gosto muito na Bíblia: o livro do Apocalipse e o livro de Jó. Eu só acho engraçado isso, né? Mas o livro de Jó é um grande livro, viu, gente? É como se fosse uma peça de teatro, onde Jó quer ensinar a gente coisas fundamentais a respeito do sofrimento humano. Jó era um homem bom, um homem justo. Ele era bem sucedido, tinha uma boa família, temente a Deus. Acontece que chegou um dia e ele se tornou leproso, pegou a lepra. E quem era leproso simplesmente era considerado um castigado de Deus. Existia naquela época, no Antigo Testamento, uma teologia chamada da retribuição. Você está doente, está sofrendo, significa que você está pagando. Você está pagando por isso. O povo dizia assim, né? Você está pagando. E Jó quer mostrar que não é isso. Ele é um homem justo, um homem bom, um homem de Deus, uma boa família, trabalhador, justo. Por que ele está pagando?
Então aí vem a reflexão, que é muito bonita, para mostrar que Deus não está se cobrando nunca de ninguém. Nunca. E aí, você viu, quando a pessoa está doente, representa que não passa o tempo, só enxerga a dor, só enxerga o sofrimento, a tristeza. Ele perdeu a família, ele perdeu todos os seus bens, perdeu os amigos. Aliás, os amigos chegavam e diziam para ele: ó, tá vendo? Você é um castigado, você fez coisa errada. Outro chegava assim: ah, é para você se purificar. Outro dizia outra coisa, assim por diante. Quer dizer, vocês mesmo sabem quando tem alguém doente, quanta bobagem o pessoal fala pra gente. Quanta bobagem o pessoal fala. Fala a mesma coisa pro coitado do Jó. E ele então, sozinho, sofrendo. Vocês conhecem a paciência de Jó. Chega no momento, lá adiante na sua vida, abandonado de tudo, ele está perdendo a paciência, até reclamando com Deus. Mas no final ele vai dizer assim: ó, o único que esteve ao meu lado, me libertou, me salvou, foi o Senhor. O Senhor não me abandonou. E portanto ele põe abaixo essa teologia da retribuição, aonde a pessoa está pagando pelos males que fez. Deus não está se cobrando de ninguém. Ele mostrou que o único que estava ao seu lado foi o Senhor, que continuou libertando e de fato curou daquela doença, daquele sofrimento.